Marcos 11, 15 a 19 diz assim: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai Celeste, eis tua palavra santa, inspirada, inerrante, infalível, palavra, Deus, preciosa do Senhor, que tem o poder de tornar todo o homem que é escolhido pelo Senhor, regenerado, homem piedoso, homem que é educado na justiça, que vive de acordo com a palavra, e que nessa noite esses benefícios espirituais benditos possam ocorrer na nossa vida. Que o Senhor abra o nosso coração para que a Escritura, Senhor Deus, adentre nele, faça nele morada e conduza os nossos passos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor descortine os nossos olhos para vermos Cristo, sua palavra, suas demandas, e assim, ao invés de nos revoltarmos contra Ele, como esses homens pecaminosos fizeram, nós nos arrependamos, nos acheguemos a Ele para sermos salvos. Nos dê tua santa graça, me abençoe para que eu pregue de maneira sábia, piedosa, de maneira que eu exponha de verdade o texto, e abençoe para que os meus irmãos escutem não a voz de um pecador, mas a voz de Cristo na Escritura corretamente lida, exposta e aplicada na vida deles. Dê essa graça a nós hoje e nos alimente do teu Filho e glorifique o teu santo nome por isso. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vimos que estamos na última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse capítulo 11 nós vimos que o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém como o rei vindo da linhagem de Davi, mas não um rei político, um rei que veio salvar o seu povo. E também nós vimos que o rei, quando entra na cidade, o que ele encontra não é um povo que esperava o Messias Salvador, mas um povo que esperava um Messias político. Diante da realidade de Jesus ter examinado Jerusalém, nós vimos na semana passada que Jesus mostrou a realidade espiritual do povo através de uma parábola, através de uma ação que tinha um significado espiritual. Nós vimos que Jesus encontrou uma figueira cheia de folhas, mas que não tinha frutos, e aquela figueira bonitona, cheia de folhas, que não tinha frutos, apontava para a condição espiritual de Israel. Uma figueira bonita, mas sem frutos espirituais. A realidade por trás daquela figueira vai ser vista hoje. Ou seja, quando Jesus vem ao templo e ao invés de ele encontrar um verdadeiro culto, pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus e pessoas que levam a salvação aos gentios, ele encontra um templo sem adoração verdadeira, ele encontra uma figueira sem frutos. Então, esses versos que nós vamos expor aqui hoje é a realidade espiritual do povo de Deus na época de Jesus. Mas Marcos não está focando no povo, ele está focando em quem é Jesus aqui. O que ele vai mostrar para a gente de Jesus? Que Jesus é o sacerdote que purifica o templo de Deus. Então Jesus é o rei,
mas Jesus também é o sacerdote, e ele vem e purifica o templo de Deus. Vamos ver esta verdade espalhada nesses versos. Diz o verso 15: e foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ele vendiam, compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, na cena anterior, Jesus estava com fome, Jesus procurou figos e não encontrou, ele amaldiçoou a figueira, e diz agora Marcos que ele volta para Jerusalém sem ter encontrado frutos, sem ter se alimentado. Isso é algo interessante, às vezes passa batido no texto, mas Jesus fez isso, meus irmãos, por um princípio ativo da vida dele, que ele havia dito em outro momento, que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Jesus estava com fome no sentido físico, ele não tomou o seu café da manhã caprichado naquele dia, mas mesmo assim, ele vai para Jerusalém obedecendo ao Pai, obedecendo a profecia de Malaquias, que o Senhor viria ao seu templo e purificaria o seu templo, e ele faz isso porque ele tem a lei no coração, porque o propósito ardoroso da vida de Jesus é obedecer a palavra, servir ao Senhor. E aqui nós temos um contraste muito grande da atitude de Jesus com aquilo que ele vai encontrar no templo. Jesus é o exemplo perfeito de crente. É interessante que mesmo Jesus sendo Deus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, ao fazer uma série de citações do Antigo Testamento sobre Jesus, diz que o Senhor colocava no Pai a sua confiança, mostrando que Jesus é o arquétipo perfeito do crente, ou seja, ele é a pessoa que encarnou a vida da palavra, a vida de obediência perfeita que nós deveríamos levar. E quando nós vemos aqui Jesus, mesmo não tendo encontrado nada para comer, indo para o templo, cumprir a profecia, cumprir sua missão, fazer o que Deus havia chamado a sua vida para ser feita, ele cumpre então a palavra de Deus, ele obedece o Senhor, e ele mostra-se então como esta pessoa que deveríamos mirar, como exemplo de crente, como exemplo de obediência, como alguém que deveria ser mimetizado, seguido, imitado por nós. Jesus é esse homem perfeito, e graças a Deus por isso, porque da sua perfeição veio a nossa salvação. Jesus cumpriu perfeitamente a palavra, como a gente vê em cada passo da sua vida, para a nossa salvação. Não haveria salvação se Jesus não agisse assim, se Jesus não fosse perfeitamente um homem habilitado para toda boa obra, segundo a palavra de Deus. E agora então, esse homem perfeito, cumprindo a profecia, ele vai até o templo. E aqui nós temos a profecia de Malaquias 3, que nós lemos na nossa liturgia. O Senhor, o anjo da aliança, veio ao seu templo para purificar o seu templo. Antes ele havia só investigado o templo, mas agora chegou o momento de agir, chegou o momento do cumprimento dessa profecia. E veja o que ele fez para purificar o templo. Diz em primeiro lugar Marcos, que ele expulsou os que compravam e os que vendiam. Jesus aqui, meus irmãos, ele entra num templo, numa parte do templo de Israel, que era chamado Pátio dos Gentios. Naquela época, o templo foi dividido em Pátio dos Gentios, o Pátio das Mulheres e o Pátio dos Israelitas, dos homens, onde acontecia o culto e onde aconteciam os sacrifícios. Nesse último aspecto do templo, as pessoas não podiam entrar, então elas ficavam no Pátio dos Gentios e no Pátio das Mulheres. Jesus está aqui no Pátio dos Gentios, onde haviam cambistas, feirantes, onde as pessoas passavam, e ali nesse lugar, ele encontra, ao invés de um verdadeiro culto, ao invés de ordem, de decência, ele encontra uma verdadeira confusão. Esse lugar de uso comum estava bem distante do que Deus planejou para o seu templo. As pessoas estavam vendendo animais ali.
E por que elas estavam vendendo animais? Essa prática, ela começou muitos anos antes como algo saudável, porque nem todo judeu tinha a oportunidade de morar em Jerusalém. Muitos moravam distante, e eles tinham que 3 vezes ao ano ir a Jerusalém, no Santo Templo, e cultuar ao Senhor. Eram as 3 festas anuais. E veja, imagine você, no lombo de cavalos, jumentos, às vezes a pé, levando cordeiros, touros, animaizinhos para você sacrificar. Era algo difícil, não é mesmo? Eles não tinham meios de locomover como a gente, as estradas não são boas como as nossas, o terreno era escarpado, então levar um animal para o templo para poder cultuar a Deus e sacrificar era algo difícil. Então o que o pessoal pensou lá em Jerusalém? Vamos vender os animais aqui, vai facilitar para o adorador. Só que aquilo que começou com um princípio bom virou um verdadeiro comércio. Por quê? Os sacerdotes começaram a impedir qualquer pessoa que levasse o seu animalzinho para adoração de usá-lo. Eles colocavam defeito nos animais. Além disso, os animais que eram vendidos dentro do templo eram muito mais caros do que aqueles que eram vendidos na rua. Segundo os estudiosos, uma pombinha valia 50 vezes mais dentro do templo do que na rua. Percebe o que eles estão fazendo? Na cara dura, descaradamente, eles estão roubando os adoradores. É muito interessante, né? Por quê? Porque esse tipo de coisa é praticado na igreja hoje. Talvez você pense, nós não vivemos esse tempo. Não? Quantas pessoas na época da pandemia venderam feijão ungido para nos livrar do Covid? Quantos que inventaram vender o balão cheio de ar soprado pelo pastor, porque é o balão ungido? E veja, essas coisas, a gente cita algumas delas, e que são tragicômicas, mas existem muitas outras coisas nos nossos dias que remetem a esse tipo de prática. Pessoas que usam a religião descaradamente para roubar os seus fiéis. Fora aquelas igrejas que dizem, dê 100 para você ganhar 1000. Exatamente o que está acontecendo aqui. E Jesus então, vendo que o templo se tornou um comércio, que é o lugar de adoração se tornou um lugar de roubo, ele expulsa esses vendedores dali. Mas você percebeu alguma coisa interessante aqui? Diz Marcos que Jesus também expulsou os que compravam. Mas aqueles que compravam, eles estão sendo extorquidos. Eles não têm culpa. Tem, meus irmãos, eles têm culpa. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos participar das obras das trevas, ou seja, nós não devemos compactuar com o pecado, mesmo que o pecado não fosse dos compradores, eles estavam comprando e eles estavam dando licença ao pecado dos vendedores. Esse é um princípio da palavra de Deus, que, por exemplo, a gente tem até em alguns países e estados que são mais próximos da palavra de Deus. Deixa eu citar um exemplo a título de ilustração. Você sabia que no estado do Texas, um estado norte-americano que é conservador e tem boas igrejas reformadas, você sabia que se você lá participar de um crime, você leva a pena junto com aquele que é o, digamos assim, o mandatário, praticante? Digamos o seguinte, imagine que eu e o Luciano aqui, nós queiramos, junto com o Gabriel e o Bruno, assaltar um banco. Então formamos uma quadrilha e vamos assaltar um banco, certo? O segurança então fala assim, para com isso. O Luciano é o único armado e o Luciano atira naquele homem e o mata. Nós fugimos, nós então somos pegos. Quem matou o homem? O Luciano. Quem responde por assassinato? Nós 4, porque nós participamos juntamente com ele do crime. Eu sei que países como o nosso, avacalhados,
Isso não é assim, mas isso é um princípio que é tirado das Escrituras, que aquele que compactua com o pecado, mesmo que ele não seja o praticante, ele é enquadrado no mesmo pecado. Por isso Jesus, diante daqueles que compravam, ele não aliviou para eles, ele expulsou aquelas pessoas. E veja que isso é um princípio importante para os nossos dias, porque quando nós vemos essas pessoas que eu disse aqui, dando 100 para ganhar 1000, comprando feijão ungido, balão com sopro do pastor, às vezes a gente tem dó dessas pessoas, não é? Mas meu irmão, não tenha. Jesus não teve dó dos compradores, eles estavam participando do mesmo pecado. Ou seja, pessoas que compram balão ungido, que compram feijão ungido, que dão 100 para ganhar 1000, eles têm a mesma ganância daqueles que estão vendendo a religião. É a mesma coisa. E veja então que o Senhor Jesus Cristo não aceita isso. Um culto desviado do seu propósito, uma religião corrompida, mercantilizada. Meus irmãos, Deus foi substituído por Mamon dentro do seu templo. E hoje nós vemos igrejas fazendo a mesma coisa, transformando-se em empresas particulares, transformando os púlpitos em balcões de mercadoria, o nosso templo numa praça de barganha com Deus, o evangelho num produto barato, e crentes em consumidores. Você não gostou daqui? Vai para o outro lugar onde você gosta. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Segundo lugar, Jesus expulsou os cambistas. Àquela época, para o templo se manter, havia o imposto do meio ciclo. Os homens tinham que pagar um imposto para que o templo pudesse ser mantido. Só que os sacerdotes tiveram uma brilhante ideia: nós não vamos aceitar moedas estrangeiras, nós vamos aceitar somente a moeda do templo. Só que a moeda do templo valia onde? No templo. E a moeda do templo era mais barata? Não, mais cara. Então o adorador vinha com uma moeda que era válida no Império Romano, e ele comprava, entre aspas, trocava a sua moeda numa moeda que só valia no templo, era mais cara e era usada para quê? Para enriquecer os sacerdotes. E os cambistas cobravam uma taxa de 6% no câmbio, e se você não tivesse o dinheiro pleno, eles cobravam mais 6%, então era 12% cobrado sobre o câmbio, com taxas exorbitantes. E o que eles faziam com aquele lucro? Dividiam com os ministros do templo, os sacerdotes, e ali eles exploravam as pessoas através da troca de dinheiro. Então veja, os cambistas e os sacerdotes, eles eram conluiados para roubar as pessoas, não só com os animais que eram usados no sacrifício, mas também com o dinheiro a ser trocado para comprar aqueles animais e para pagar a taxa do templo. Tudo isso então tornando aquele culto algo extremamente abominável a Deus. E aí veja então que Jesus, diante disso, ele purifica a casa de Deus como um sumo sacerdote. Como assim como um sumo sacerdote? A Bíblia no Antigo Testamento deixa muito claro que Jesus seria sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor seria de um sacerdócio diferente, não corrupto, não sujeito ao homem, não se desvanecendo, mas um sacerdócio perene. E por que Jesus tinha que ser um sacerdote? Porque Jesus tinha que oferecer o verdadeiro culto a Deus, verdadeiro sacrifício a Deus, ele tinha que orar por nós, e Jesus tinha que purificar o seu templo. Era dever dos sacerdotes cuidar pela ordem do templo, pelo culto, pelas coisas que aconteciam no templo. Então Jesus aqui, ao expulsar aquelas pessoas, e Marcos usa 3 verbos fortes: expulsar, derribar, lançar fora.
ele mostra Jesus na sua função de sacerdote. Ele tem direito de purificar o templo. E é interessante uma coisa, porque Jesus nunca pôde entrar na parte mais íntima do templo, mais profunda do templo para oficiar, apesar de ser um sacerdote perfeito. Mas qual templo Jesus entra? Hebreus 9,14 diz que o Senhor Jesus Cristo, ele, apesar de ter entrado aqui nesse templo terrestre, o verdadeiro templo que ele entrou foi no templo celestial, onde ele ofereceu o seu sacrifício para o nosso perdão de pecados. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele purifica o templo, não só físico, mas ele purifica o verdadeiro templo de Deus, a sua igreja, a habitação de Deus com o seu povo. E ele traz pureza para nós. Por isso hoje a gente não adora no templo em Jerusalém, nós adoramos no templo espiritual, que é o corpo de Jesus. Nós somos santuário do Senhor. E é por isso que hoje nós não temos templos propriamente dito, nós temos salões de culto, naves, mas não templos, porque nós somos o verdadeiro templo. Isso quer dizer então que o nosso culto não tem que ter ordem e decência? Não. Isso não quer dizer que esse local é separado para o culto? Também não. Estas duas realidades são verdadeiras. Esse local é um lugar separado para o culto, e esse lugar exige ordem e decência, um verdadeiro culto a Deus. Mas a realidade que ele aponta é Jesus, que traz a pureza de coração e de prática, que limpa o povo de Deus com seu sacrifício. O verso 16 diz que Jesus não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo. É interessante porque naquela época o templo ele dividia parte do território de Jerusalém, e para você chegar em algumas localidades você tinha que dar a volta no templo. E meu amigo, não era uma volta pequena, era uma voltinha boa. Então o que as pessoas começaram a fazer? Ao invés da gente dar a volta no templo, vamos usar o templo como atalho, vamos cortar caminho pelo templo. Então as pessoas, por exemplo, que saíam do Monte das Oliveiras e queriam ir para o centro de Jerusalém, elas passavam pelo pátio dos gentios, só que elas passavam com utensílios que não eram usados para o culto, com coisas que não tinham a ver com o culto, e o propósito delas em passar ali não era cultuar. Então quando Jesus olha, ele vê que há um monte de pessoas de mente mundana usando o templo por conveniência, sem estarem preocupados com o culto, sem estarem preocupados com a santidade daquele lugar, com a ordem daquele lugar. Ou seja, para eles o templo era um lugar comum, e eles então profanavam e degradavam o templo. Quando Jesus olhou para aquilo, ele logo identificou o pecado deles. Mas antes da gente falar do pecado deles, curiosamente, a título de ilustração aqui, você sabia que muitas catedrais, por exemplo na Europa, elas são proibidas de você usar para transitar de um lugar para o outro, ou seja, ser usadas como vias públicas? Você sabia que lá nos Estados Unidos da América, em alguns parques, você não pode usá-los como via de passagem? Muitos campos universitários são assim também. Isso significa o quê? Aquelas pessoas dão mais valor às coisas mundanas do que essas pessoas aqui davam ao templo, ao culto, às coisas de Deus. Então, qual é o pecado que eles estão cometendo? Um pecado gravíssimo chamado profanação. O que é profanação? É considerar aquilo que é separado por Deus como algo comum. Deus separa certas coisas para o culto e certas coisas para o bem da nossa alma. Por exemplo, o dia do Senhor. Nós lemos aqui em Isaías 56, ele falando
que os verdadeiros adoradores não iam considerar o dia do Senhor como profano, como um dia comum, ou seja, o dia do culto é um dia especial. E lá no princípio, quando Deus instituiu o dia de culto, Ele separou o Shabat e o santificou, abençoou, significando o quê? O que eu separei para o meu culto não é comum, não é para ser visto como qualquer coisa. O meu propósito para esse dia é um propósito santo. Então, profanação é tratar, por exemplo, o dia que foi separado por Deus para o culto como qualquer outro dia, fazer as coisas que você faz em qualquer outro dia. Isaías 56 fala isso, mas no capítulo 58 Isaías trabalha isso melhor. Ele diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a sua vontade, nem falando palavras vãs. Ou seja, Deus na boca de Isaías falou assim: olha, o dia que eu separei para o culto não é um dia para você pensar nas coisas dessa vida, para você falar das coisas dessa vida, para você fazer o que você quer. É um dia que é meu. Isso é o pecado de profanação. É quando você pega algo que Deus separou para si, que Deus santificou, e fala assim: é comum, eu faço o que eu quiser, é do meu jeito. E aí veja, eu vou dar outro exemplo. Deus fala: não tome o meu santo nome em vão. O pecado que Deus está combatendo no terceiro mandamento: profanação do nome de Deus. Pecado muito comum entre os crentes. As pessoas batem o dedinho na porta: ai meu Deus. Os jovens viram e falam: Jesus, apaga a luz. Ou seja, usando o nome de Deus como se fosse algo de somenos importância, algo comum, algo do dia a dia. Meus irmãos, estas coisas são um pecado gravíssimo. Considerar o que Deus santificou como comum é um pecado que ofende a santidade de Deus, é zombar de Deus, é chamar Deus de imbecil, porque Ele fala isso é especial, e você fala não é. E veja que nós hoje somos especialistas em falar que aquilo que Deus separou, que Deus santificou, não tem nada a ver. É por isso que é muito comum você ver hoje pessoas das igrejas, no culto, vestindo chinela havaiana, boné, jovens usando capuz, igual maloqueiro lá na rua, bermuda, e igrejas praianas, mulheres às vezes indo de saidinha de praia e biquíni por baixo. Não acredita em mim? Vai. Se quiser, depois me pergunta que eu dou o endereço. Essas coisas são adequadas para Deus? Elas são adequadas para as outras coisas da vida, para outros momentos da vida, mas nós julgamos tudo como comum. E hoje esse neocalvinista safado que se instaurou no mundo faz isso. Ah, tudo é comum. Inclusive a gente pode participar de festa junina e tudo coisa do tipo. Meu irmão, não banalize as coisas de Deus. O próprio Deus diz que há certas coisas que devem ser tratadas com sacralidade, santidade, respeito, reverência. Tudo é comum. E aí veja que aquele povo estava vivendo esse pecado de profanação. O templo, o culto, o que valia para eles? Nada, tanto que eles usavam como passarela. A segunda lição que a gente tira aqui de Jesus impedindo aquelas pessoas de circular pelo templo, e que se aplica aos nossos dias, é a prática da religião, digamos assim, do interesse. Ou seja, aquele templo virou um lugar de interesses.
Assim como hoje a religião é usada para ganhos pecuniários, avanço social, prática terapêutica, sentimento de alívio, e em que tudo isso, quando é somado à devoção genuína, à prática da verdadeira piedade, é jogada fora. A casa de oração se torna uma casa de lucro, se torna um lugar de passagem, um lugar de uma religião fraca, não piedosa, pueril. E essa, infelizmente, é a prática dos falsos mestres, que vão enredando pessoas. E veja, isso não aconteceu só no templo, isso aconteceu nas igrejas posteriores, tanto que Paulo teve que escrever: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, 1 Timóteo 6,6. Ou seja, falsos mestres, falsos crentes, eles entendem a religião como uma passagem do templo, como um lugar de tirar vantagem, como um lugar de ganhar coisas de Deus. E essa é a prática da religião dos nossos dias, de ganho pessoal, de focar no que é material, e as coisas de Deus são trampolins para a gente atingir objetivos terrenos. Você pode olhar isso nas reuniões de oração. Quantas pessoas começam a frequentar a reunião de oração para receber uma determinada dádiva, e depois que recebem nunca mais voltam nela? Eu quero ser curado, e aí o bichinho está apertado, vem na reunião de oração, participa, fala assim: agora vai engrenar, né? Aí é curado, nunca mais aparece na reunião de oração. Ou seja, as coisas de Deus são trampolins, não tem piedade, não tem espiritualidade. Deus está longe do coração dessas pessoas. Por isso, urgentemente a gente precisa de olhar para essas atitudes de Jesus e nos envergonhar daquilo que a gente tem feito nos nossos dias, e voltar para a espiritualidade da palavra, daquilo que é ordenado na palavra. Graças a Deus por Jesus fazer algo assim e nos deixar o exemplo da verdadeira piedade. Verso 17: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Jesus, além de expulsar, de derribar as coisas, de purificar o templo com atitudes, ele também usa a palavra de Deus, e ele combate aquela falsa religiosidade com duas citações aqui do Antigo Testamento. Mas antes da gente ver essas citações, você percebeu um detalhe muito importante? Jesus disse assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Quando Jesus identifica o templo com a sua casa, o que ele está querendo dizer para a gente? Eu sou Deus. Simples assim. O templo deveria ser, entre aspas, a casa de quem? Deus. E Jesus disse: vocês pegaram a minha casa. A minha casa. Então Jesus está dizendo para a gente com todas as letras: eu sou Deus que está aqui purificando essa casa. Essa casa é minha. Por isso que o autor de Hebreus, ele faz algo muito interessante no começo do livro de Hebreus. O autor de Hebreus, ele faz uma comparação entre Moisés e Jesus. Ele fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E aí, quando ele termina de falar de Moisés e sua fidelidade na casa de Deus, ele fala o quê? Que muito maior é Jesus, que é o Senhor da casa. Ou seja, ele identifica que Jesus é o dono da casa, Jesus é o dono do culto, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o dono de Israel, Jesus era o dono daquele templo. Ou seja, quem estava ali é quem tinha autoridade, quem tinha direito para estar ali. Eu sou o dono da casa, eu sou o Deus Todo-Poderoso que está aqui. Então, ele não é só o rei sacerdote, ele é o próprio Deus que vem à sua casa. E infelizmente, em vez de encontrar o verdadeiro culto, encontra uma baderna. E é daí que vem a autoridade de Jesus, do fato de ele ser Deus, de tudo aquilo pertencer a ele, de tudo aquilo
apontar para ele. E ele então, mesmo com toda a autoridade, ele lastreia suas atitudes no Antigo Testamento. Ele diz: vocês não leram que a minha casa será casa de oração para todos os povos? Ele está citando aqui Isaías 56, 7, que diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por que Jesus cita esse texto? O que esse texto ensinava no Antigo Testamento que Jesus usou ele apropriadamente aqui? O texto lá, Isaías, fala do propósito de Deus para o templo. Deus havia construído o templo para a adoração do seu povo. Deus fez então aquele lugar para que o povo pudesse ali encontrar com Deus e adorar a Deus. Só que o templo, meus irmãos, ele servia também como uma muleta espiritual, porque muitas realidades espirituais que eles precisavam de entender estavam ali estampadas no templo. Então o templo e todo o Antigo Testamento funcionam como desenho para a criança. Já viu que às vezes a criança está com dificuldade de entender um conceito, você vem e desenha para ela? Ou seja, o templo é o desenho de Deus. O autor de Hebreus diz que por isso que o templo segue a construção das realidades celestes, ou seja, para que o povo pudesse entender a realidade celeste, o templo foi construído aos moldes do céu. Além disso, nós vemos a simbologia do templo em vários outros aspectos, como uma pregação visível de Jesus. Lá no templo não tinha o candelabro com a sua luz? Aí Jesus aparece pregando e diz: eu sou a luz do mundo. O templo não tinha os pães da proposição, em que significava a comunhão de Deus com o povo, e Deus habitando e participando de uma refeição com o seu povo? Jesus vem e mostra que Ele tem comunhão conosco, e que Ele é o pão vivo que nós precisamos, que desceu do céu. E cada aspecto do templo ali era uma pregação visível das realidades espirituais sobre quem era Jesus, o que ele viria fazer e a salvação que ele traria. Por isso cada sacrifício daquele apontava para isso. Por exemplo, o holocausto, em que todo animal era queimado e nada sobrava dele, apontava para quê? Para a dedicação total de Jesus e do crente. E eu poderia ficar aqui horas e horas falando da simbologia do templo. Então, quando Jesus cita essa passagem, ele está evocando na mente deles isso. O templo tinha um propósito de adoração, e um propósito didático, e um propósito de que os gentios pudessem também ser reunidos numa adoração verdadeira. Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que o descendente deles seria uma bênção para as nações. O templo apontava para isso, a realidade celeste viria. Só que o que vocês estão fazendo com isso? Deturpando isso. Ou seja, o propósito do templo, que é cultuar e ensinar, foi jogado no lixo com a prática de vocês. Deus vai salvar os gentios e trazê-los ao verdadeiro lugar de adoração. Vocês estão no pátio dos gentios, expulsando os gentios do templo e da adoração verdadeira. Então o texto profético apontava para essa ideia de que os gentios seriam salvos, eles seriam acrescidos na nova aliança, mas em vez do povo de Deus trazer os gentios para a adoração, para a verdadeira adoração, para não considerar o sábado profano, como está lá em Isaías, o templo como algo sagrado e com a união de Deus com o seu povo, tudo para eles era balela, comum, nada proveitoso. E aí Jesus então cita esse texto para mostrar o pecado terrível daquele povo, de afastar os gentios da adoração com o seu mau testemunho, do que aquilo que eles fizeram no templo, que era um propósito de Deus santo, de reunir judeus e gentios na adoração. Eles estavam usando o templo para afastar essas pessoas da adoração. E é interessante que, ainda que nós não façamos esta mesma coisa do mesmo jeito,
nós fazemos algo muito comum nos nossos dias, afastando as pessoas da adoração, com o nosso mau testemunho. Deixa eu ilustrar para você com uma história real. Eu tenho um amigo que a gente costumava pescar junto, e esse rapaz, ele começou a frequentar a igreja presbiteriana, não a nossa, mas uma igreja presbiteriana do bairro dele, e ele estava muito feliz com aquilo, empolgado com a igreja, recebido no seu seio. E um belo dia ele abandonou a igreja, e ele não queria falar o que estava acontecendo. E aí, numa das nossas pescarias, ele revelou e abriu o motivo do que havia afastado ele da igreja. Em frente à sua casa, diz ele, eu não conheci, morava uma jovem muito bela. E um belo dia ele viu um presbítero da igreja entrando na casa daquela menina. Até aí ele não achou nada errado, né? Podia ser parente, podia ser amigo, conhecido. Só que as pessoas do bairro disseram para ele o que realmente estava acontecendo naquele lugar, que aquele presbítero casado conheceu aquela menina e estava traindo sua esposa com ela. O que aconteceu com esse jovem? Ele se escandalizou. Com a graça de Deus, ele foi recuperado e hoje é membro da igreja. Mas quantas pessoas são afastadas da igreja por causa desse tipo de atitude nossa? Talvez não tão esdrúxula e grandiosa como essa, mas até coisas menores. Ou seja, o nosso mau testemunho. Às vezes os cristãos são as pessoas mais chatas no trabalho, são os mais enrolados para trabalhar, são aqueles que dão mais calote na praça. Eu conheço um irmão muito rico, e ele diz: ô pastor, hoje eu tenho dificuldade de ter funcionário crente. Os funcionários crentes me dão muito mais trabalho do que os ímpios. Eu hoje quase não contrato crente mais. Por quê? Porque os crentes, ao invés de adorar a Deus de verdade, a serem piedosos e atraírem as pessoas ao culto, elas afastam as pessoas com a sua atitude. E Jesus abomina isso. Ele abominou as pessoas que faziam isso nos seus dias, e ele abomina as pessoas que fazem isso nos nossos dias. Queridos, quantas pessoas não entram em igrejas sérias como a nossa, porque eles pensam, igreja evangélica é tudo igual, eu vou ali e vou encontrar o quê? Um pastor roubando pessoas e gritaria, e um Deus surdo? Não é assim? Evangélico é tudo igual. Tudo por causa de mau testemunho das pessoas. Jesus ainda cita outro texto, Jeremias 7. Antes da gente ver a citação, nos dias do profeta Jeremias, o Senhor Deus o chamou para ir lá no templo e pregar aquilo que a gente chama o sermão do templo. O que estava acontecendo? Os judeus estavam oprimindo os estrangeiros, eles estavam praticando furto, eles estavam matando. Muitas vezes os pais e os filhos se deitavam com as mesmas mulheres. Além disso, eles faziam adoração aos falsos deuses. E aí, meu amigo, depois de fazer tudo isso, para onde que eles iam? Para o templo. E eles pensavam o quê? Nós estamos cultuando a Deus e vivendo a verdadeira religião. Eles acreditavam que a adoração formal, estar no templo, oferecer sacrifícios, cantar os salmos, ver os sacerdotes abençoando o povo e oficiando, eles estavam bem. E eles acreditavam até que o templo podia protegê-los. E aí Deus levanta Jeremias e fala: não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E aí depois que Jeremias fala isso, ele fala: essa casa que se chama pelo meu nome será um covil de salteadores aos nossos olhos? Jeremias faz uma pergunta para aquele povo. No tempo de Jesus, a história está se repetindo,
Mas aquilo que era uma pergunta retórica, Jesus usa a expressão como uma afirmação: vocês transformaram o templo em covil de salteadores. Jesus não perguntou, ele afirmou. Mas por que Jesus usa essa expressão, covil de salteadores? O covil de salteadores era um lugar onde os bandidos frequentemente se ajuntavam e se sentiam seguros em plena luz do dia, como se nada pudesse atingi-los. Ou seja, era a caverna do Ali Babá, lugar de bandido seguro. Então Jesus cita isso, e veja, qual era o pecado desse povo, que era uma figueira sem frutos? Nós vimos na semana passada, hipocrisia. Se o principal pecado deles era a hipocrisia, e eles estavam num covil de salteadores, o que Jesus está dizendo? Vocês se sentem seguros em vir no templo, em orar, oferecer seus sacrifícios, usar o templo do jeito que vocês querem, e vocês acham que a adoração formal de vocês está trazendo segurança para a vida de vocês. Ou seja, vocês usam a religião como uma muleta para se sentirem seguros, como se vocês não pudessem receber o juízo de Deus. Já que nós estamos cultuando a Deus, independente se é de qualquer maneira, está tudo certo. E é por isso que Jesus então usa essa expressão dizendo: vocês na verdade são bandidos, se sentindo seguros. Vocês são falsos adoradores. O que vocês estão fazendo é falsa religião. Jesus está colocando o dedo na ferida da hipocrisia deles. Vocês são a figueira sem fruto, não tem fruto nenhum aí. Pelo contrário, vocês são bandidos. E aí, meus irmãos, veja que princípio profundo que Jesus nos dá aqui. Ele nos mostra quão profundamente nós podemos ser hipócritas, o quanto que a gente pode ser insensível à realidade, ao passo de que pessoas estão nas igrejas cheias de pecado, jovens dormindo com as suas namoradas, maridos traindo suas esposas, esposas mandando na casa, e por aí vai, e se sentam nos bancos e não sentem o seu pecado. Querido, se você estivesse diante de um juiz, depois de ter cometido um assassinato, e ele tivesse todas as provas na mão, você se sentiria seguro? Por que as pessoas se sentem seguras diante de Deus? Elas vêm à igreja cheias dos seus pecados, Deus tem todas as provas, e elas ainda acham que estão seguras. Os evangélicos dos nossos dias são assim, frequentam igrejas cheias de pecado e se sentem seguros de estar no culto, achando que estão bem. O culto dessas pessoas não é nada diante de Deus, não é aceito por Deus, é abominação. Deus vomita isso da boca dele. Isso é uma afronta para Deus. É como se a gente estivesse aqui cuspindo na cara dele. E não pensa que Deus não se importa com isso. Deus deseja um culto diferente. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, através do Espírito Santo, com um coração piedoso e de acordo com a palavra, espírito e verdade. Um culto e o coração é puro, e que as ações externas condizem com o que é interno e com a palavra. E qualquer coisa menos do que isso não é um verdadeiro culto. Deus não se agrada, e Deus fala: não é culto, é covil de salteador. Diante de uma realidade dessa, o que nós deveríamos fazer? Nos arrepender, não é mesmo? Seria a atitude mais sensata, não é? Não para os judeus. Os principais sacerdotes e escribas, verso 18:
ouviam essas coisas e procuravam um modo de matar Jesus. Aquele ato público de Jesus purificar o templo e de pregar contra o pecado deles chamou a atenção das autoridades religiosas, infelizmente da maneira errada. Aqueles homens são tão insensíveis ao pecado deles, que quando Jesus aponta o pecado deles, ao invés de se humilhar, procurar Deus em arrependimento, o coração deles se endureceu ainda mais, mostrando que eles nunca foram verdadeiros crentes. Porque se existe algo no verdadeiro crente, e que é comum a todo crente, o crente se incomoda com o pecado, mesmo aquele que tenta esconder o seu pecado. Eu vou dar um exemplo para você não achar que eu estou viajando aqui. Davi cometeu 2 pecados gravíssimos. Ele adulterou e ele matou, e ele escondeu isso durante 9 meses. Você já leu o Salmo 51, que fala da confissão de Davi em relação a esse pecado? Ele diz que até os ossos dele estavam enfermos, que, meu amigo, ele não tinha tranquilidade na alma dele. Por quê? Porque um verdadeiro crente, ele não pode viver no pecado sem sentir nada. O verdadeiro crente, mesmo quando ele está passando um momento de pecado, o Espírito Santo está lá incomodando o coração dele, a palavra de Deus está lá pulsando a consciência dele, e Deus disse que Ele nos daria um novo coração na nova aliança, justamente para que a gente tivesse esse tipo de sentimento, de ter nojo de nós mesmos, de ter sensibilidade ao pecado, e de nos voltarmos sempre para Ele em arrependimento. Por isso que esses homens deveriam ter tido verdadeiro arrependimento. Quando eles tomaram ciência do pecado, ao invés de esconder o pecado, de querer matar aquele que é o juiz de toda a terra, eles deveriam ter ouvido a palavra e ter falado: é verdade. E aí eu vou exemplificar mais uma vez com Davi. Quando Natã contou aquela famosa parábola da ovelhinha, e Davi falou assim: esse homem que tomou a ovelhinha tem que morrer. Natã virou e falou assim: és tu o rei? Ele matou Natã? Ele se revoltou? Não, ele: sou eu mesmo, e arrependeu-se. Queridos irmãos, nós vemos aqui a que ponto o pecado pode chegar no coração humano, de enraizar-se de tal maneira que torna a pessoa insensível. Você gosta de filme de faroeste? Eu gosto, né? Lembra como é que eles curavam as feridas? Tacavam uísque e ferro quente, cauterizava, a região ficava insensível, a pessoa não sentia nada ali. O pecado, ele faz isso com o coração das pessoas. Quanto mais nós ouvimos do pecado e não nos arrependemos, mais o nosso coração fica cauterizado, insensível. E veja que nós não estamos vivendo uma realidade diferente de Jesus. Hoje, quando pastores piedosos, reformados, que são taxados de neopuritanos, de malucos, de radicais, chegam nas igrejas e querem reformar as igrejas, denunciando o pecado, trazendo a lei, trazendo símbolos de fé, o que as pessoas querem fazer com eles? Tirá-los dali. Tudo porque elas estão vendo o pecado e não querem se arrepender. A verdade é que o coração das pessoas hoje está tão entregue ao pecado quanto as pessoas daquele tempo, dominados de tal maneira que só a graça excepcional de Deus para fazê-los arrepender. E veja que a hipocrisia e a cegueira são tão grandes que eles quiseram matar a Deus. Na verdade, meus irmãos, é isso que as pessoas que não se arrependem sentem honestamente para com Deus. Elas querem matar Deus, elas odeiam Deus. Eu vou usar o exemplo aqui de um homem chamado Martinho Lutero. Conhece? Martinho Lutero, ele, quando estava vivendo sua crise
querendo se salvar pela lei, encontrando uma lei perfeita que ele não podia seguir, ele narrou depois da sua conversão que ele chegou a odiar a Deus. E essa é a atitude das pessoas que não se arrependem de verdade, elas odeiam a Deus. Ele só foi sincero, o que a maioria dos evangélicos dos nossos dias não fazem, não tem sinceridade, coração eivado de pecado. E o que eles querem? Mudar de vida, serem fiéis, temer a Deus? Não, eles odeiam a Deus. Mas veja uma coisa interessante, por que eles não mataram Jesus? Diz o texto que eles temiam a Jesus e eles estavam preocupados com a multidão. E aqui eles acrescentam sede à bebedice, ou seja, pecado a pecado. Qual o pecado que eles cometem aqui? Provérbios diz: quem teme aos homens arma ciladas, quem teme a Deus permanece seguro. Por que eles armaram uma armadilha para Jesus? Porque ao invés de temer a Deus, ao invés de respeitar a Deus, ao invés de amar a Deus, eles se preocupavam com o homem, com a criatura no lugar do Criador. Eles estavam muito mais preocupados com a opinião popular sobre eles, muito mais preocupados com o rentável negócio deles do que com Deus. E eles então quiseram matar Jesus. Eles só não sabiam de um detalhe que a gente sabe hoje, que aquela multidão era tão volúvel que quando Jesus se apresentou como um rei salvador e não como um rei político, a própria multidão que eles queriam enganar não precisava ser enganada, ela já estava enganada. A multidão ia falar: matem Jesus, nós queremos Barrabás, nós não temos outro rei a não ser César. O verso 19 diz que eles saíram da cidade e voltaram para Betânia. A gente não sabe o porquê nessa semana Jesus fez isso todos os dias até sua prisão. Ia para Jerusalém, fazia sua obra, voltava para Betânia. Mas a gente sabe de uma coisa: ele fez isso passando tempo com os amigos dele. Se ele passou tempo com os amigos por causa da tristeza daquele momento que ele estava vivendo, a gente não sabe. Se ele passou tempo com os amigos para ajudar os amigos, fortalecendo, a gente não sabe. O certo é que no fim daquelas noites, no meio das densas trevas de uma falsa religião, de um falso povo, ele refugiava-se com seus amigos e estava com eles ali, mostrando um princípio para nós, que Jesus sempre vai estar com seus amigos. Foi isso que ele disse, né? Ao prometer para os apóstolos que estaria com eles para sempre. E a promessa do Senhor para aqueles que são piedosos é sempre essa: eu estarei para sempre convosco. Jesus não queria o que estava acontecendo no templo, ele não queria aquele povo eivado de pecados, mas em compensação ele estava sempre com os seus amigos. Jesus está onde? Com os seus amigos. Como viver esse texto? Jesus é o sumo sacerdote que tem autoridade sobre a adoração na igreja. Tem gente que pensa que a igreja é uma democracia, e tem muito presbiteriano imbecil que pensa isso, porque pode votar em pastor, votar em presbítero e diácono. Querido, a igreja tem um rei. Se a igreja tem um rei, não é democracia, é o que? Monarquia. A igreja tem um rei. Quem manda na igreja é Deus, o seu rei. Só que, como que Deus ordena a igreja? Por meio da sua palavra e do seu Espírito. E ele usa, sim, pastores, presbíteros e diáconos para fazê-lo. Mas quem manda não é o pastor, quem manda não é o conselho, quem manda não é a junta diaconal, quem manda na igreja é Jesus. E as pessoas não entendem isso hoje, e por isso elas tomam a liberdade de fazer coisas na igreja que não deveriam, porque elas se acham no direito.
como se a igreja fosse delas, como se a igreja fosse o poder na mão do povo. Jamais. A igreja tem um rei, a igreja tem um sacerdote, a igreja é a casa de Jesus e não a nossa. Segundo lugar, Jesus deseja em sua palavra que nós o adoremos então com ordem e decência. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo traz liberdade para obedecer a palavra e fazer o que é agradável a Deus. Por isso é uma aberração que nós temos visto hoje como pretexto de liberdade, pessoas estarem na igreja e cultuarem a Deus sem ordem, sem decência. Quantos cultos a gente vê que é uma verdadeira baderna? Pessoas gritando, orando ao mesmo tempo, gritando, caindo no chão. Querido, Deus é um Deus de ordem. Nós vimos aqui na nossa devocional matutina, ou seja, no nosso encontro matutino, que Deus é um Deus de ordem, e Deus deseja que a sua casa tenha ordem. Por isso o culto segundo a palavra mostra que Jesus está reinando na igreja. Um culto que foge da palavra é uma igreja onde Jesus não reina, e portanto não é uma igreja, é o que? Covil de salteadores. Terceiro lugar, existe uma coisa na igreja, um movimento que é muito claro: os hipócritas sempre vão querer a liderança da igreja. Sabe por quê? Porque eles querem ver os seus desejos cumpridos no povo de Deus. Eles querem que o seu jeito, as suas coisas se tornem leis para o povo de Deus. Então a opinião deles de como as coisas têm que ser é ordenada como verdadeira religião. E geralmente eles usam isso como fonte de lucro e de poder. São pessoas que usam a igreja para inflar o seu ego, para dominar outras, para se mostrarem importantes. Por isso, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com lideranças eclesiásticas que não estão interessados no avanço do reino de Jesus e no bem-estar do povo de Deus. Nós devemos tomar cuidado com essas pessoas aí que se preocupam só com o seu interesse, com o seu umbigo, e que tornaram o culto, a pregação, um negócio. Eles não fazem isso para o nosso bem, eles fazem isso por causa de dinheiro e de poder. Tanto que estão vestindo ternos caríssimos, usando relógios caríssimos, morando em mansões, comprando jatinhos, e estão se chamando de homens de Deus. Meu irmão, Jesus, quando morreu, o túmulo que ele foi enterrado era dele? O que os apóstolos deixaram de dinheiro? Nada. O que Calvino deixou de dinheiro? Nada. Homens de Deus nunca se preocuparam em ter impérios financeiros, eles sempre se preocuparam com o bem da igreja de Deus. Quarta aplicação: a ação de Jesus foi eminentemente simbólica aqui. Só que é bom a gente perceber que ele tratou a pecaminosidade, a negligência, a irreverência quanto à utilização daquele lugar de culto. Recado que tem que ser comum nos nossos dias. É óbvio que um templo cristão não é como o templo de Jerusalém. Contudo, onde tem culto, onde a pregação é verdadeira, é feita, onde existe a oração comunitária, onde Deus é adorado e pessoas são salvas, aquele lugar não deve ser tratado como os outros. Ainda que nada haja de especial neles, nada tem de especial nessa parede, mas aqui é o lugar de Deus encontrar com o seu povo, e por isso Deus exige reverência, respeito. Já viu que quando acaba o culto a gente fala com as crianças: não corre aqui, não brinca aqui, não mexe com isso? Por quê? Porque nós estamos ensinando reverência, respeito. O mundo
acha isso tolice hoje, superstição, mas isso chama-se reverência para com Deus. Quinta aplicação: existe um certo sentimento de santidade e solenidade, então, que tem que caracterizar todos os lugares onde Cristo é pregado e as almas são salvas. Ou seja, de acordo com a mentalidade de Jesus e esse texto bíblico, é perfeitamente claro que esse ambiente e o ambiente de culto é afeito à santidade, à reverência, à piedade, e por isso nós não devemos considerar como profano. Meus irmãos, às vezes eu vejo pessoas conversando durante o culto, me dá uma ira santa. Agora imagine Deus. Gente, você está diante do juiz de toda a terra. Você não está no momento de bater papo e de ficar conversando abobrinha. É um momento de santidade, solenidade. Lembra de Abacuque? O Senhor está no seu santo templo. Tagarelem, falem, brinquem, cale-se diante dele toda terra. Ah, é assim que é o texto bíblico, não é? Sexta aplicação: devemos nos lembrar desses versículos todas as vezes então que nos reunirmos para adorar a Deus. Devemos chegar com atitude séria no culto, a fim de não oferecer sacrifício de tolo. Não se esqueça de onde você se encontra, não esqueça na presença de quem você está. Por isso muitas igrejas reformadas antes tinham essa frase estampada: sabei na presença de quem vocês estão. Ou seja, vocês estão diante de Deus. E hoje é muito mais grave estar diante da presença de Deus do que lá no Sinai, quando ele disse: se um animal tocar no monte, vai ser morto, porque o autor de Hebreus disse que muito maior será o castigo daqueles que estão na nova aliança e profanam o santo culto e consideram como comum estar diante de Deus. Guarde sua mente e seu coração das coisas do mundo nesse momento. Deixe em casa a sua preocupação com seus negócios. Não permita que uma preocupação circular de comprar, de vender, encha a sua vida quando você está aqui, porque o Senhor Jesus continua vivo, e Jesus expulsou do templo as pessoas profanas, e Ele se sente muito ofendido quando nós estamos aqui pensando no Atlético, no Cruzeiro, na marmita que a gente vai ter que fazer, no dia de amanhã que vai ser cheio. Ele se sente muito ofendido com isso. Sétimo lugar: Jesus é o sumo sacerdote que purifica. Quem tinha a obrigação ordinária de fazer o que Jesus fez? Os sacerdotes. No Novo Testamento, todos somos sacerdotes, mas no Novo Testamento, de maneira análoga, Deus separou os ministros do Evangelho com uma responsabilidade pelo culto, pela sua ordem, pela sua decência. Infelizmente, os ministros dos nossos dias não têm prezado pelo verdadeiro culto bíblico. Eles deixam os jovens subirem no púlpito da igreja com as suas baterias, com as suas músicas efeminadas, com louvores que não são bíblicos, porque eles não têm coragem de purificar o culto. Um pastor verdadeiro, a primeira coisa que ele vai se preocupar com uma igreja é purificar o culto. Quando você lê a história da reforma, os reformadores se preocuparam muito mais com o culto do que qualquer outra coisa. Sabe qual foi a primeira obra que Calvino terminou, junto com Claude Guidomel? O Saltério Genebrino. Por quê? Porque ele preocupou-se que o culto deveria ter um canto bíblico e santificado. Percebe isso? Ou seja, hoje os pastores estão falhando nisso.
E é interessante que a Constituição Presbiteriana diz que a liturgia é responsabilidade única e exclusiva do pastor, não é do conselho, não são dos presbíteros, não é do diácono ou da junta diaconal, é do pastor, mostrando que esse homem foi levantado por Deus como anjo de Deus na igreja para preservar o santo culto. Coitado dos pastores de hoje, né? Que Deus tenha misericórdia deles. Oitava aplicação. Isso tudo ensina para a gente uma coisa: o culto bíblico não é de qualquer maneira. Qual o princípio para o culto? Abra comigo a palavra de Deus em Levítico, capítulo 10. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 10. Eu vou ler para vocês do verso 1 ao 4. E aqui nós tiramos o princípio bíblico para um culto verdadeiro. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Uzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai os vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Qual o princípio reformado para o culto? O que não ordenou o Senhor. Significa o quê? O que Deus não ordenou na sua palavra para o culto é pecado e profana o culto. Vamos passar um escrutínio rápido aqui? Aonde que Deus manda ter teatro no culto na Bíblia? Me mostra um texto e um versículo aí. Eu acabei de encontrar que disse: o que não ordenou o Senhor. Aonde que Deus manda ter culto infantil na Bíblia? O que não ordenou o Senhor. Onde que Deus manda a gente ter um monte de mulher bonita aqui com bunda de fora dançando? O que não ordenou o Senhor. Onde que Deus manda a gente ficar batendo palma igual imbecil no culto? O que não ordenou o Senhor. Vocês percebem onde que eu quero chegar? Que o culto de hoje não é culto. Por quê? O princípio é: o que eu não mandei vocês fazerem, vocês não fazem. E aí a gente vai nos lugares, tudo que Deus não mandou fazer, o povo faz. Isso é culto? É ao diabo, mas não a Deus. Porque o princípio é: o que não ordenou o Senhor. E por isso, em último lugar, nós precisamos receber esses princípios e ordenar a nossa igreja, entre aspas, nossa, porque é de Jesus, segundo uma única coisa: de acordo com a ordem do Senhor. Por que que o culto aqui é do jeito que é, pastor? Porque assim mandou o Senhor. Por que que as coisas aqui funcionam desse jeito, pastor? Porque assim mandou o Senhor. E nós precisamos, queridos, orar para que Deus levante homens em outras igrejas, pastores, presbíteros, diáconos, fiéis, para que o culto em cada lugar seja de acordo com a palavra de Deus, para que Satanás não seja cultuado nas nossas igrejas. Que Deus nos ajude a ter um culto bíblico, e que Jesus não entre aqui e queira nos expulsar. E é muito sério. Nadab e Abiú morreram. Quantas pessoas estão na igreja sofrendo debaixo da maldição de Deus, porque não tem um culto do jeito que Deus mandou? São coisas seríssimas. Que Deus nos dê graça.